Está começando mais um MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Infertilidade masculina, o que nós sabemos sobre esse assunto nos dias de hoje. A gente vai descobrir muita coisa agora, na próxima hora. Fica com a gente, vamos trazer dados, informações. Vai ser um programa muito interessante. Eu já te adianto. Fica então, aproveita e deixa o seu like também nesse conteúdo e indica esse conteúdo também para quem você conhece. Bom, eu sou Raquel Gomes, sou mãe da Serena e da Martina, você já nos conhece. O MamiCast está aí já há 3 anos trazendo conteúdos ligados à maternidade, à gestação e à infância semanalmente. Nós trazemos os melhores profissionais do mercado, sempre com muito embasamento científico e uma produção toda cuidadosa feita para entregar essas informações para você. Muito bem, nós somos também, claro, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Bom, essa jornada da maternidade, a gente sabe que não é nada fácil, é uma jornada árdua e por isso a informação vem aí para tentar deixar esse caminhar um pouco mais leve, com a ajuda, é claro, da informação, dessa ajuda, dessa rede de apoio que a gente vai te oferecer aqui. Então é isso, aproveita e maratona também os nossos mais de 100 episódios que estão disponíveis na nossa playlist. Acessa também o nosso Instagram, @MamiCast. O episódio de hoje é um conteúdo especial, idealizado em parceria com o médico ginecologista, referência em reprodução humana, Dr. Evangelista Torquato, e também a Solirium Health Group, a sua clínica referência em fertilidade aqui no estado do Ceará. Bom, lá na Solirium você vai encontrar diversas especialidades que vão te ajudar, e você aí, sua grande rede de apoio também, para realizar o seu sonho de formar a sua família, de se tornar mãe ou pai, se você tem esse desejo aí guardado dentro de si. Bom, o QR Code que vai aparecer agora na nossa tela vai então te direcionar para o site ou a rede social da Solirium, onde você vai obter mais informações. Então, vamos aprofundar o tema de hoje. Vou fazer aqui a abertura e a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto da infertilidade masculina. Segundo o estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente 15% dos casais que têm o desejo de gerar um filho não conseguem engravidar naturalmente. Mas ao contrário do que predomina na mídia, do que pode predominar no imaginário social, esse problema não está ligado somente às mulheres, não está ligado somente ao aparelho reprodutor feminino. Sim, acreditem, os homens são responsáveis por 40% dos casos de infertilidade. Estou olhando aqui para o Dr. Evangelista para ver se os dados estão corretos e ele vai atualizar se tiver alguma coisa aí faltando. Bom, existem muitas campanhas de saúde que focam na fertilidade feminina, a gente sabe disso. Muita publicidade em cima, sempre com o rosto de uma mulher, quando está falando de dificuldade de engravidar. Você deve lembrar aí de alguma delas. Mas existe uma lacuna gigantesca nesse processo aí de informação sobre os cuidados que afetam justamente a fertilidade masculina. Bom, entre as possíveis causas, nós vamos, claro, aprofundar aqui na próxima hora, mas entre essas causas comuns estão alterações hormonais, baixa contagem ou mobilidade do esperma, varicocele, também hábitos de vida como o sedentarismo, consumo excessivo de álcool, tabaco, entre outros itens, outras causas, e a gente vai daqui a pouco aprofundar para você. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui os 2 médicos que são as maiores referências nesses 2 assuntos no estado do Ceará. Eu estou aqui, então, com o médico ginecologista, referência em reprodução humana, que já esteve com a gente, inclusive, na nossa série especial de tentantes, Dr. Evangelista Torquato. Muito prazer em recebê-lo novamente. É uma grande honra aqui para o MamiCast. E também estou com o médico urologista, especialista em andrologia, Tiago Magalhães, ambos da clínica Solirium Health Group. Bom, sejam muito bem-vindos, meninos. Fiquem com os meninos para já se sentirem em casa. Isso aqui é um café da tarde que a gente está tomando e eu quero que a gente bote esse assunto na mesa. Vamos tentar também tirar muito tabu em relação a esse assunto, né? Eu já começo pedindo para vocês
iniciarem sobre esses meus dados. Então, é isso mesmo, doutor Evangelista? Essa taxa está aí ainda nos 40%? Ou a gente está descobrindo até coisas um pouco mais profundas ligadas ao tema? Tiagão? Com certeza esse dado está bem próximo, né, do que a gente sabe, né? Às vezes a gente tem alguns dados de até 50% de impacto do fator masculino, porque a gente tem aqueles casos que eu tenho só a participação do fator masculino no prejuízo da fertilidade do casal, mas muitas vezes, a gente tem um pouco de fator feminino com um pouco de fator masculino, né? Então, às vezes a gente se concentra em toda a investigação da mulher, a gente encontra alguma afecção que precisa de cuidado, a gente parte para a investigação daquela condição, do tratamento, e a gente vai deixando o homem de lado. Quando a gente resolve toda a parte feminina, de repente a gente não consegue ter uma boa taxa de sucesso, e aí quando você olha para um homem, tinha um fator masculino também associado. Então, a fertilidade, ela é uma questão do casal, né? E a gente tem que encarar ela assim desde o começo, né? Então a gente precisa sim voltar o nosso olhar e trazer esse homem para essa avaliação desde o começo, com certeza. É isso que falta? Quando vocês recebem um casal, geralmente a mulher começa a fazer os exames. É sempre assim ou está mudando, doutor? Isso é um ponto importante. Eu queria iniciar, embora eu não vá fazer isso todas as vezes, parabenizando os homens. Porque eu estou há 30 anos. Sim. 33 anos nessa caminhada. E antes, talvez eu vá falar aqui, se eu for colocar temporalmente apenas como exemplificação próxima da verdade, eu diria que a primeira metade desses 33 anos eu consultava mulheres. Eu não consultava casais. Sim. Era fundamentalmente a mulher. É um aspecto claro da sociedade machista que a gente vive. Sim. Atualmente, por isso os parabéns, o homem tem vindo com a frequência extremamente boa. Beira os 100%. E as poucas mulheres que não vêm com seus companheiros já falam até exatamente isso. Ele não veio porque estava certo de vir, mas teve uma reunião. Já uma certa, digamos, colocação, diz assim, ele não veio, mas ele queria estar aqui. E isso, obviamente, é uma coisa muito boa para se comemorar, porque não existe infertilidade de uma parte ou de outra. E, na verdade... Exatamente. Se a gente fosse colocar aqui as coisas no preto e no branco, se é que existe, não gosto dessa palavra não, tá? Vou usar só para exemplificar. Se é que existe um principal culpado, é o homem. Disparadamente. Ou seja, o fator masculino, se for para colocar balanceado talvez meio a meio, mas eu diria que há séries mostrando que em 50% o fator é masculino, fora 10 a 20% onde são os dois, e 30 a 40% das mulheres. Existem séries mostrando isso. Exatamente. Então o homem tem que entrar no jogo. Mas ele entrou. Isso é parabéns pra tu. Tu entrou no jogo. De fato, agora tu entrou no jogo. Demorou. Muito. Mas demorou muito. Fica aí que eu tenho alguns dados pra te falar que talvez não sejam tão bons, mas é interessante. Fica aí. Eu já posso falar? Já, mas antes, deixa o seu like, muito importante. E deixa o seu comentário também, uma dúvida, para que a gente possa trazer aqui nos próximos episódios também sugestões de temas aqui sobre isso, já que a gente está com grandes nomes. Realmente é uma grande oportunidade essa. Doutor, por favor, prossiga nos dados. Eu vou te dar um dado que, de alguma forma, esse dado ele me assusta um pouco. Mas vamos lá. Esse trabalho reuniu uma meta-análise. A meta-análise é um acúmulo de vários trabalhos. E essa meta-análise especificamente foi publicada há pouco tempo. Ela reúne trabalhos desde 1973 até 2018. São 223 trabalhos contidos nessa meta-análise. Portanto, isso tem força de verdade. Isso não é apenas o acaso. Olha o dado. Nós estamos ficando inférteis. Ocorreu uma queda nesses anos todos, nesses quase 50 anos, ocorreu uma queda de 50% na concentração de espermatozoide. Se a gente for colocar numa conta, se o homem do século passado tinha 100 milhões de espermatozoides por ml, hoje ele tem 50 milhões. E onde é que isso vai parar? E tem um dado que agrava mais. Até o ano 2000, a queda era por volta de 870 mil espermatozoides a menos a cada ano. Passou os anos 2000, nós estamos com 1,7 milhão de espermatozoides a menos por ano. É assustador. Sem dúvida. Com certeza. É absolutamente assustador.
Nós estamos falando aqui, em quanto tempo a gente vai ficar infértil? Se algo não for feito. Eu acho que a pergunta que não quer calar, né, meninos, é por quê? Sim. O que está acontecendo? Se você vai tentar pensar nesse momento histórico, né, a gente não tem como fugir, é claro que são muitos fatores, mas o estilo de vida talvez permeie muito, né, essa questão, né? Então, hoje a gente vê, se pensar na espermatogênese, o espermatozoide, a produção dele é contínua, sabe? Desde que o menino vai na puberdade, ele começa a ter continuamente a produção de espermatozoide. Mas isso não quer dizer que essa produção seja rápida, seja um dia. Essa produção, ela demora em média 70 dias para o espermatozoide se formar. E essa formação vai deixando essa célula muito frágil. Ela é uma célula extremamente suscetível ao meio que ela está. Então, radicais livres, estresse oxidativo, que está muito associado com o estilo de vida, né? Então, hoje a gente tem uma sociedade cada vez com hábitos piores, né? Então, a gente tem altos índices de sobrepeso, de sedentarismo, né? Tabagismo, etilismo, tudo isso vai gerando um ambiente muito desfavorável para essa espermatogênese, né? Então, não tem como a gente ainda saber ao certo tudo que vem permeando essa mudança, mas, de fato, o estilo de vida, ele está aí como um forte influenciador nessa perda de potencial fértil, digamos assim. Podemos falar na ansiedade, doutor Evangelista? Eu vou complementar aqui o que o Tiago falou, certo? Vamos colocar aqui fator de estilo de vida e fator ambiental. Vamos tentar separar um pouquinho aqui, se é que dá para a gente separar. O mundo está mais poluído, não tem dúvida. Sim, com certeza. Mas está mais poluído. E isso afeta a fertilidade. Com certeza. Há trabalhos mostrando isso. Isso é sem dúvida. O mundo está mais quente. A temperatura influencia a produção de espermatozoide. Hoje nós temos muito mais contato com pesticidas. Para produzir grandes quantidades de comida, nós temos que usar muitos pesticidas e isso vai até o nosso espermatozoide. Isso mesmo. O que tu come vai até o espermatozoide. Quer ver um exemplo? Procura aí na internet, bota aí, bisfenol, põe aí, ou eftalatos, com P, eftalatos. Bota essas duas coisas, bisfenol e eftalatos. Olha como é assustador. Os bisfenóis e os eftalatos são responsáveis por infertilidade masculina. Sabe onde é que ele está presente? No plástico. Tu te lembra quando tu bebia teu refrigerante anteriormente numa garrafinha de vidro? Uhum. Hoje não. Uhum. Tu te lembra quando tu comprava uma água mineral de vidro? Hoje é plástico. Tu te lembra do teu copo de vidro? Hoje é plástico. Tu te lembra do recipiente de comida que tu chegava em casa mais tarde e ia esquentar em algum canto, no fogão, provavelmente? E hoje o que tu fazes? O recipiente da comida é de plástico e tu coloca? No micro-ondas. No micro-ondas. Isso libera eftalato e bisfenol à vontade. Eftalato, vai na... Tu usa nessas coisas para pintar? Maquiagem. Maquiagem. Maquiagem rica em eftalatos. Então, o mundo está poluído. E você vê que, assim, um dado simples da maquiagem, né? Uma vez que você retira esse resíduo, que isso vai para a água, que isso vai para o sistema de água, esse microplástico está em todo lugar que você for imaginar, né? Então, a gente já teve, do ponto de vista médico geral, teve um grande estudo ano passado que já identificou em artérias coronárias esses microplásticos e a gente já tem uma série de estudos que no testículo a gente também tem esse acúmulo de microplásticos. Então, ele vai se acumulando e ele vai impactando, com certeza, nessa produção de espermatozoide. Olha uma coisa que eu fiz proposital, tá? Eu deixei esse ponto para falar por último, eu fiz proposital. Olha o que eu vou fazer. Celular. Sim. Olha isso aqui. Sim. Isso aqui tem radiação eletromagnética, estava aqui nas minhas pernas onde tu põe. Uhum. Tá sempre aqui. Há trabalhos mostrando uma piora na qualidade seminal com o uso dos eletrônicos. Sim. Então, assim, é assustador o dado, mas nós sabemos o porquê do dado. Sim. Eu vou repetir. Sim. Nós perdemos 50% dos espermatozoides em 50 anos com um agravante. De 2000 para cá, a perda se acelerou. Se nós não fizermos alguma coisa, a gente vai ter que inventar como que faz esse espermatozoide e uma célula como é que a gente vai replicar? Muito de difícil. fato assustador, gente. Com
complicado, né, doutor? Enquanto a gente fica discutindo futebol e política, a gente tem que discutir isso aqui, pô. Sim, isso é um Isso aí é um dado de saúde pública Sim. muito sério. Sim. Porque a gente teve até muitas conversas sobre isso quando a gente fez a série das mulheres tentantes, porque a gente discutiu, inclusive o doutor Evangelista falou sobre isso no episódio. Voltem lá um pouquinho para vocês acharem, o episódio está sensacional, cheio de dados e informações riquíssimos. E a gente conversou sobre esse crescimento, né, a dificuldade realmente do casal hoje de ter filhos. Sim. E o quão que uma coisa que o Brasil precisa olhar e não se olha, não tem política pública para isso, e é uma dificuldade, é uma questão. O sistema público de saúde parece que desconhecer esse problema, e a gente precisa, ao mesmo tempo, encontrar esses paliativos, né? Porque isso está chegando no consultório. A gente tem recebido mais homens que têm tido esse sonho, né, de ter a paternidade na vida, de criar, de desenvolver um ser humano, digamos assim, de moldar um ser humano, ou pelo menos tentar, né? Mas, de fato, isso impede bastante. Hoje, quando o senhor, então, recebe esse casal, digamos, vocês recebem esse casal lá, que já vem de várias tentativas, já vem ali de muita luta, porque é uma jornada, né? Intensa. O que vocês gostam ali de começar investigando? Sobre hábitos de vida mesmo, perguntas que são feitas ali e que vocês já conseguem entender um pouquinho do que pode estar acontecendo. Olha, quando o paciente chega pra gente, eu digo pra ele assim, rapaz, uma conversa longa, né? Um questionário amplo. E eu digo assim, a gente vai escacaviar a sua vida aqui pra gente ir atrás dos mínimos fatores de impacto. Né? Então, eu preciso ter uma ideia de como foi a infância desse paciente, eu preciso ter uma ideia de como foi a puberdade, se teve atraso, se não teve, se usou medicação para se desenvolver, se não usou. Eu preciso saber desse paciente atividades laborais, exposição, né? Às vezes é um paciente que trabalha em indústria petroquímica, que tem contato direto com alguns tóxicos, né? Às vezes tem muitos aspectos dessa parte laboral, exposição a calor industrial, né? A gente precisa saber desse paciente histórico de infecção, né, que pode trazer algum grau de obstrução do trato genital. Tudo que possa ter o mínimo impacto nessa produção do espermatozoide ou nessa eliminação do espermatozoide para o sêmen, eu preciso avaliar. Eixo hormonal, será que esse paciente tem algum indício de que ele tem uma deficiência hormonal? Exame físico dele, como é que está a consistência do testículo, como é que está o tamanho do testículo, deposição de gordura. Então, isso a gente avalia com certeza. A presença de varicocele, que são as varizes do testículo, né, a gente sempre tem que avaliar. E de estilo de vida, eu separo uma boa parte da consulta para a gente falar isso. A gente tem os pilares do estilo de vida e a gente precisa avaliar todos esses pilares. Então, às vezes, meu amigo, você deita que horas, você levanta que horas, começa a noite de sono, né? E o paciente, às vezes, não está esperando essa avaliação, mas isso é fundamental, né? Eu preciso saber como é o sono desse paciente, eu preciso saber o nível de atividade física, como é que está a alimentação, como é que está vínculo social e manejo de estresse, porque tudo isso vai, sim, ter um impacto na produção de espermatozoide. Então, a nossa avaliação, ela é extremamente ampla. Porque é isso, né? Às vezes posso estar diante de causas raras, né? Que não são habituais. Posso, mas eu preciso investigar ativamente, porque toda informação é importante nesse meio de tanto desgaste que o casal já chega, né? Eu vou complementar um pouco com os dados que o Tiagão colocou aqui. Vamos lá. Sono. O que a gente orienta? É uma curva em U. Exato. O sono é uma curva em U. Menos de 6 horas é ruim. E mais de 9 horas também. E sobre o sono, especificamente, deixa eu te falar uma coisa. Olha aí. Agora, vamos fazer aqui uma dinâmica, eu e tu. O ano agora é 1753. Não tinha energia elétrica, não. Tinha não, né? 1700. Arriscando assim, eu diria que não. Acho que não também. Não lembro. Não tinha. 800 e pouco. O que é que a gente fazia quando o sol ia embora? 7 da noite. A gente ia dormir, meu irmão. E o que é que a gente fazia 4h30 da manhã, quando o sol aparecia? A gente acordava. Ritmo circadiano. O que é que a gente faz hoje às 11 horas da noite? A gente coloca o sol da meia-noite na nossa cara. Isso aqui inibe a formação de melatonina e o teu sono. E o sono, meu irmãozinho, é importante demais. Tu não tem noção como o sono é importante e como o sono impacta o espermatozoide. Um fator. Dieta. Isso tudo que eu estou falando está balizado em trabalho, tá?
dieta do Mediterrâneo é amplamente envolvida na melhora do padrão seminal quando eu comparo com os ultraprocessados. Cuidado com a linguiça que tu tá comendo aí agora. Ultraprocessada. O salame. Churrasco. Cuidado com isso, tá? Aí vamos mais à frente. Inúmeros trabalhos relacionando obesidade com infertilidade. Inúmeros. Só para tu ter uma noção e ter um pouco de medo. Nós, homens, temos um hormônio principal que é a testosterona. Ok? Testosterona é responsável pela nossa energia, responsável pela vontade de fazer sexo, responsável pela nossa libido, responsável por vários cenários. A gordura, o adipócito, que nós estamos acumulando, nós estamos muito mais obesos. Ela pega a testosterona e transforma no hormônio feminino, que é o estradiol. Olha a loucura. Então só tem uma forma de nós aumentarmos nossa testosterona, nós matarmos o adipócito, matarmos a célula gordurosa. Então, sono, dieta, vou falar aqui de outra coisa, tu tocou nesse ponto, depressão e ansiedade. Há trabalhos, embora um pouco mistos, mas principalmente a depressão, se associa com a piora no teu espermograma. Então, isso também tem a ver. Tu vai ver que a gente vai construindo aí várias coisas, né? E a atividade física. Ótimo, sensacional. Mas calma, tá? Porque a atividade física, a curva é em U invertido. Isso quer dizer o quê? Quando eu começo a fazer atividade física, quando eu começo a gastar a minha energia, eu aumento a minha concentração de espermatozoide até um determinado ponto. Quando eu aumento muito a minha atividade física, eu começo a diminuir a concentração de espermatozoide. Então, triatleta, como é? Crossfit, né? Crossfiteiros, cuidado com o excesso de atividade física. O padrão continua sendo, no mínimo, 40 minutos a 50 minutos de atividade física moderada entre treino resistido e treino aeróbico 5 vezes por semana. Esse é o padrão da OMS. Nós não precisamos exagerar. Mas também não pode ficar sentado, cara. Porque, ao final, eu vou te dizer qual é a repercussão de um espermograma ruim na tua vida. Eu posso falar agora? Pode. Então eu vou falar logo. Tu quer falar comigo no início disso? Pode falar. Ok. Teu espermograma tá ruim, tá. Tu vai morrer mais cedo. Em 3 a 5 anos. Estuda agora da Dinamarca, que saiu agora, 2025. E se tu reverte o espermograma com hábitos de vida, tu volta a ganhar esses 3 a 5 anos. Olha o que eu tô te falando, tá? A tua mortalidade é aumentada porque o teu espermograma tá ruim. Tu tem mais câncer. Tu tem 2 vezes mais câncer quando o teu espermograma tá ruim. Olha o impacto disso. Tu se interna mais. Como assim? Eu faço um espermograma, ele tá ruim e eu me interno mais. É isso que eu tô falando. Sabe por quê? Porque o espermograma é um reflexo da tua saúde. É por isso. E tem um motivo, tá? Tu sabe qual é a menor célula do corpo humano? É o espermatozoide. A cabeça é... Imagina, uma célula já é microscópico. Agora, a menor célula ainda é mais microscópico, né? Lá, na cabeça do espermatozoide, tem 2 metros de fita de DNA. A cabeça do espermatozoide é quase tudo DNA. E o que acontece quando tu faz tudo isso aí de errado? Tu tem um monte de elementos nocivos em torno da cabeça do espermatozoide. Então ele piora a qualidade. É por isso que há essa relação. Espermograma ruim, morre mais. Espermograma ruim, mais doença cardiovascular. Espermograma ruim, mais câncer. Então, não é só sobre fertilidade, meu irmão. É sobre tua vida. Exato. É mais ampla a coisa. Acho que estamos falando um pouco sobre isso. Cada vez mais eu estou tendo essa certeza. Acho que a gente devia estar realmente batendo nessa tecla. Né? Os homens deveriam estar procurando mais... cada vez mais cedo, vocês diriam que existe ali uma indicação de idade para começar a fazer esse check-up. E depois eu queria que vocês falassem sobre os exames, porque os exames na mulher sobre fertilidade são mais invasivos. Muito mais. E os homens acabam criando, né, uma certa... não, porque não quero fazer e tal. Eu me lembro que no programa passado eu disse assim, se você está pensando em engravidar, você não marca consulta comigo, tá?
Você marca com a nutrição primeiro. Lembra que eu falei isso? Sim. Aí eu vou dizer agora outra coisa. Você marca, você que está tentando engravidar, casal, você marca com a nutricionista, depois você marca com o andrologista. Depois que é pra mim. Por quê? Porque a nutrição é base E a causa e a masculina. causa masculina é a principal causa de infertilidade. Nós, homens, não vamos aos andrologistas. A gente não vai nem ao urologista. Você tem um gap, né? A criança, o menino, ele sai do pediatra e ele se perde. Ele fica perdido. A menina, ela menstruou, ela começou uma vida sexual, ela vai para o ginecologista, ela vai fazer suas avaliações periódicas. O menino não. Né? Hoje, até na Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem uma campanha enorme, que é o Vem Pro Uro, que é justamente para trazer esse adolescente. Porque, via de regra, o adolescente ele já tem que estar nas suas consultas de rotina, né, para ir vendo essa questão de saúde geral. E aí, no momento apropriado, de tentativas, a gente faz uma avaliação específica da fertilidade. Mas é porque o homem ele se perde nesse momento. Ele sai do pediatra e ele fica perdido. E aí a gente tem culturalmente um homem que não busca assistência em saúde. A gente tem, ele já não busca fazer exame de diabetes e pressão alta. Avalie na esfera sexual e reprodutiva. Porque, querendo ou não, o homem ele ainda é muito marcado pela função sexual e reprodutiva. Então, você se vê com um problema nessas duas esferas, muitas vezes é quase que uma perda de função social. Né? Então, o homem ele fica muito abalado quando ele tem uma questão dessa. Né? Então, às vezes nem que seja conscientemente, às vezes ele nem realiza exatamente essa sequência, mas ele vai chegar muito abalado, porque é quase como você está ali mexendo no ser homem social, né? Quando você está falando de sexualidade, quando você está falando de reprodução. Né? Então, com certeza, eu acho que trazer esse homem desde cedo, mas é geracional, né? É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, mas com certeza é importante para desde cedo ele já está próximo. Esse ponto é crucial aí que ele está falando. Sim. Crucial. A gente fica no pediatra ano após ano, né? Uhum. Aí vocês vão pro gineco. E a gente é abandonado. Literalmente. Totalmente. Tipo, não tem mais nada Não pra tem mais fazer. nada pra ser Tá feito. tudo bem, Isso. tá tudo bem com Isso. você. Aí passa Sim. 40 Nós somos anos, abandonados. sei lá, né? Sim. Bom, não é abandonado no sentido assim, a minha mãe me abandonou. Não, não é nesse sentido, é porque isso é cultural. Sim. Sim, cultural. Então o que nós temos que falar? O que nós temos que fazer? Isso aqui que nós temos que fazer. Falar abertamente sobre isso. Exato. Nós erramos. Eu me lembro que eu tinha uma foto, eu sentado, com um monte de latas de leite artificial. Isso era uma foto clássica da minha época. Sim, era. Era o quanto que Que você você tomou de tomou. leite. Ué, e não se usava o leite do peito da mãe. Usava o leite artificial. O bom era a fórmula, Isso é né? que era o padrão. Ou seja, nós erramos muitas vezes, gente. Sim. Então é hora de aprender com os erros e aqui, muito bem postado e pontuado, o homem é abandonado. E aí, tá aqui, nós dois homens aqui olhando para mim, nós fomos abandonados. Essa que é a verdade. Entendeu? Nós fomos incentivados a ir ao médico. Fazer um espermograma, meu. Sim. A imensíssima maioria das vezes, eu pergunto, você já fez algum espermograma? Não, nunca na vida. Nunca. A regra é essa, né? Onde deveria ser, se você não fez nessa vida pós-puberal, vamos chamar assim, você deveria fazer para casar. Sim. Você deveria fazer para casar, porque boa parte da infertilidade vai vir de você. E tua mulher já fez não sei quantos exames doloridos pra caramba. Sim. Porque tu não fez um espermograma. E tu foi numa salinha, te colocaram na frente lá de um negócio lá ainda de sexo, e ali 5, 10 minutos tu se masturbou. Olha o exame. É o que a gente observa muitas vezes? Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas vai, meu irmão, que vergonha de que vai vir ali, se masturba e acabou-se essa história, meu irmão. Resolve. É um exame só. Não é? Sim. É um exame só, gente. Então, Mas tá mudando, tá? Tá Eu vejo que tá sim. mudando, isso tá mudando. Sim. Isso é bom. de forma bem tímida, mas estamos mudando, né? Eu acho que essa questão também da gente estar falando sobre isso, as pessoas olharem um pouco mais para isso, mesmo que tá ainda bem tímido, mas eu acho que tá tendo esse movimento, né? Sim. O homem tá começando. Sim. Só de estar no consultório, né, doutor? Sem Só de dúvida, estar sem lá dúvida, na sem dúvida, sem consulta dúvida. já é muita coisa. Mas temos aí uma grande jornada pela frente. Então, vocês diriam que tudo deve começar, claro, com esse acompanhamento já mais cedo. Mas o homem que quer realmente, a gente sabe que a mulher tem a questão da idade, né, meninos? Então, a gente tem ali um reloginho Sim. que
já está bem mais batido, então as pessoas já estão mais com relação a isso. E isso gera toda uma pressão social em cima das mulheres por causa desse reloginho. E tem congelamento de óvulos e etc. O que a gente pode trazer sobre os homens em relação a isso, né? Idade, procedimentos que podem ser feitos também para preservar isso boa tudo. Pergunta. O que a gente pode falar Isso sobre? já é mito, assim, já é um mito que a gente já, seguramente a gente já desfaz, né? Que é aquele mito de que o homem nunca vai ter impacto, né? Não, o homem vai chegar aos 90 anos e ele vai ter filho a hora que quiser. É claro que a produção dele, ela deve se manter, mas ela vai declinar também. Está longe de ser um declínio tão brusco, né? E tão marcado como é na mulher. Mas com certeza depois dos 40 e mais marcadamente depois dos 45, o homem vai ter sim um prejuízo da sua qualidade seminal. Né? Então isso já é um fato. Né? Então não dá para a gente se confiar que não, eu sempre vou estar bem. Outro fator também que é muito interessante, Raquel, é que às vezes o cara já teve filho no passado e isso ele acaba se eximindo de dizer não, o problema não é comigo. Muito comum. Eu já tive filho, eu estou num segundo relacionamento, agora o problema não é comigo. Mas olha, em 15 anos acontece muita coisa, em 10 anos, em 8 anos, em 1 ano acontece muita coisa. E a gente tem dados de infertilidade secundária. Então não é porque ele já teve um filho que ele não aconteceu alguma coisa que prejudicou a espermatogênese dele e ele agora está com dificuldade. Então, já ter filho anteriormente não exime da investigação, da preocupação, de tudo isso. Né? Então, não é um passaporte para dizer que está tudo bem. Isso é fato absolutamente verdadeiro. Né? Em relação colocando um pouco mais em relação ao que o Tiago falou, o que nós temos? A qualidade seminal começa a piorar aos 35 anos, tá? 35 anos a gente já começa a produzir um espermatozoide de uma qualidade rebaixada. Mas essa qualidade rebaixada, ela não impacta tanto o resultado final. A partir dos 50 anos, aproximadamente, esta qualidade rebaixada já começa a causar impactos, inclusive, a relatos, rumores, e a verdade científica, ela precisa de décadas para se estabelecer. Então, o que eu vou falar é temporal. Eu estou no mês de agosto do ano de 2025, então esta frase pode não ser posta daqui a 5 anos. É que talvez exista uma associação com idade paterna avançada e autismo. Exato. Talvez exista essa associação. Talvez isso abra uma brecha para o que você colocou. Você tem aí 40 anos, 50 anos, não pretende ser pai? Ou se já é pai, ainda conjectura poder ser pai? Congelar o espermatozoide, que é um procedimento simplérrimo, é uma masturbação. Enquanto a mulher, para congelar os ovos, eu preciso passar 10 dias de hormônio para ela, fazer vários ultrassons, levo ela ao centro cirúrgico, ela se submete a um risco anestésico, eu coloco uma agulha dentro da barriga dela com risco de lesão a órgãos como intestino, como vasos sanguíneos. A mulher faz tudo isso. E nós? Uma masturbação. Sim. Então, abre sim com esses novos conhecimentos agora. Por quê? Porque quando tu fala assim, mas não é um passaporte porque eu já fui pai. Claro que não é um passaporte. Olha o que eu acabei de falar em relação ao mundo. Piorou tudo, meu irmão. Sim. Piorou tudo, então não tem passaporte nenhum. Essa coisinha aí, mas eu já fui pai. Esquece isso, cara. Faz o espermograma e ponto final. Vocês acham que demora até o homem comprar para si a possibilidade da infertilidade quando se trata desses casais? Esse insight de, como o senhor disse, né? Opa, não, então o problema pode ser comigo. Isso demora a acontecer? Como que isso vem evoluindo? Eu tenho uma frase para... Eu uso muito na consultório, na consulta, né? Você está aqui conversando e a mulher já entende tudo, já saca tudo, já estudou, já sabe os termos e tudo mais. E tá lá o homem. No celular. Não tá no jogo, né? Eu só olho na marmota. Aí tem uma hora que ele pergunta assim, quanto é isso aí, doutor? Então, ainda é muito assim. Mas, de novo, nós estamos mudando. Nós estamos mudando. Eu já recebo consultas de homens, sozinhos. Então, isso não é já tão incomum. Uma vez a cada 2, 3 meses eu recebo uma consulta que é só um homem. Sim. Que é muito mais comum para você, mas para mim já começa a acontecer. Talvez pela referência há muito tempo já na história da reprodução.
Mas isso são sinais de mudanças, eu diria. E boas mudanças, né? Bom, vou voltar então para falar das causas, já que a gente já passeou por isso ali no início e a gente falou algumas questões, alguns hábitos, né? E eu vou voltar para hábitos que hoje acho que acontece, acho que pode até ser bem difundido isso com relação à informação sobre o alcoolismo, o consumo de álcool e o uso de outras substâncias. E eu queria que vocês fossem um pouco mais específicos nisso, sobre quantidades, frequência, o que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que eu posso começar aqui? Pode. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante a ser dita no mundo de hoje. O que nós temos? Uma epidemia de uso de esteroide anabolizante. Com certeza. Esse ponto tem que ser tocado. Vai a algum profissional, e eu não tenho absolutamente nada contra nenhum profissional, e esse profissional faz uso na prescrição do esteroide anabolizante. É óbvio que aquele homem vai emagrecer, é óbvio que ele vai ter mais energia, mas é óbvio também que ele deverá parar de produzir espermatozoide. Então, esse é um alerta. Se você vai iniciar algo ligado ao esteroide anabolizante, meu irmão, pensa em congelar antes. Com certeza. Porque, mas volta. Certo, pode voltar, mas primeiro demora muito para voltar e segundo, talvez não possa. Às vezes não volta como era. Sim. Principalmente se você já tinha um problema e nem sabe, porque tu nunca fez espermograma. Não é assim? Exatamente. Tabagismo. Relacionado ao grande tabagista. Mais de 10 cigarros. Com menor densidade espermática. Cafeína. Estamos livres. Podemos tomar café à vontade. Vocês não. Mais de 500 miligramas de café por dia aumenta o risco de infertilidade. É isso mesmo. A cafeína como fator de infertilidade feminina. Para nós, não. Uma coisa boa. Então, eu falei aqui álcool, falei dos esteroides, falei do tabagismo. E cannabis. O uso crônico da cannabis está relacionado a uma queda aí de 20%, 30% na densidade dos espermatozoides. Acho que seria isso, né? Sim. Acho que isso contempla realmente essa questão dos hábitos e é fundamental. E realmente é muito importante corroborar a questão da testosterona, né? Porque, às vezes, erroneamente, a gente vê alguns profissionais que não são da área que até dizem, não, mas tranquilo, não, isso aqui é testosterona, é hormônio masculino, ele é fundamental para a produção do seu espermatozoide. E, de fato, ele é, né? Só que a testosterona que você está injetando, que chega, às vezes, a 1000, às vezes até mais do que isso na corrente sanguínea, ela não entra no testículo. E o teu corpo entende que tem muito, então o testículo para de produzir. E essa que está correndo na corrente sanguínea não vai entrar no testículo, então a tua produção de espermatozoide para, né? Então, precisa ser muito bem orientado. Se você vai, até que você tenha indicação, né? A gente está falando até que seja uma indicação correta de fazer uma reposição hormonal, mas se o paciente ele tem desejo de fertilidade, ele precisa ser orientado e às vezes partir para uma outra via, né, de reposição hormonal com outras estratégias. Do álcool etílico, eu esqueci de falar, tá? Eu acho que eu não fui tão claro. Como é que a gente mais ou menos pontua, tá? Mais de 2 drinks por dia está associado à infertilidade. Um drink, em média, tem 10 gramas de álcool. Então, drink pode ser uma cerveja, pode ser uma dose de uísque, claro, com algumas variações em relação à gramatura de álcool. Mas, em regra geral, a gente deveria consumir menos, o equivalente a menos, do equivalente a 2 drinks por dia. Então, vamos colocar um drink por dia. 7 dias tem uma semana. Então, 7 latas de cerveja, 7 copos de vinho, taças de vinho. Isso é uma aproximação. Porque não existe uma regra clara. Para as mulheres, a regra é a mesma, mas tem um diferencial. A mulher não pode usar nada de álcool etílico na gestação. Existe a chamada síndrome alcoólica fetal. E ela tem um agravante. Ela não tem relação com a dose. Uma dose pode levar a síndrome alcoólica fetal no feto. Inclusive com dismorfismos faciais. Sim. Então a mulher não pode, de forma nenhuma. E o homem que está tentando engravidar tem que reduzir, meu irmão. Porque assim, não é só o álcool. Não é só o álcool. É a carne gordurosa. É tudo em volta, né? É o ciclo, né?
Sabe o que também é? Você não dorme bem. Sim. O álcool é químico. Eu vou tomar uma cerveja para dormir bem. Engano. Não, é engano. Dorme, O teu sono é superficial. Mede um medidor de sono para tu ver como no outro dia vai dar um score de sono baixíssimo. Ele induz aquele sono leve, uma certa sedação, mas não aprofunda o sono. Tu não tem sono REM quando tu bebe tua cervejinha. É engano tu falar isso. Tu está mentindo para ti mesmo. Ou pelo menos, se não estava, a partir de agora vai estar. Porque agora, a partir de agora tu sabe do que a gente está falando de forma verdadeira. Sim. Então, sabe isso? Porque não é só o álcool. Sim. No outro dia tu não treina. Aí vai indo. Não é só o álcool. E aí gera todo todo o entorno dele. E o álcool, ele é muito socialmente bem aceito, né? A gente comemora com álcool, né? Então, realmente é delicado falar nisso, mas a gente precisa ter estratégias, né? Então, poxa, se eu tomo a minha cervejinha, vamos alternar uma com álcool, uma sem álcool. A gente vai tendo que reduzir estratégias de redução desse volume, né? Aumentar a ingesta de água, porque quanto menos, melhor. A gente tem esses limites, mas com certeza, quanto menos, melhor. Se puder ser nada, melhor ainda. Mas a gente vai trabalhando no que a gente consegue do hábito. Meninos, entrando um pouquinho mais na questão da saúde mental, hoje a gente sabe que, tá tudo relacionado, né? Vocês falaram na questão dos anos 2000, dessa taxa que está crescendo, e nós temos uma questão que é da ansiedade, todos esses problemas realmente ligados à saúde mental, e os ansiolíticos, toda aquela medicação. Acho que cada vez mais, hoje em dia, ficou comum que as pessoas estejam usando alguma medicação para ansiedade, para foco, para concentração. Isso tudo está ligado também ao digital, né? Porque a gente acaba ficando muito mais disperso. Sim. E a gente quer ter mais foco, porque a gente tem que produzir mais. Então, tá tudo ligado, né? Com certeza. A busca pela performance, a testosterona. Isso, pelos treinos. E aí você acaba tomando... Enfim, até que os suplementos que são, né, naturais, eles até são positivos, bacanas, mas estou falando realmente da questão da medicação e às vezes até automedicação. Muita gente acaba, né? Sim. Muitas dessas medicações que a gente usa para controle de ansiedade e depressão, elas podem ter uma alteração de eixo hormonal, né? Então, acho que o maior impacto delas é justamente na baixa de produção da testosterona endógena, né? Ou alteração de produção de outros hormônios de hipófise, prolactina. Então, isso pode alterar, de certa forma, essa testosterona intratesticular. Isso vai ter impacto na espermatogênese, com certeza, né? Então, talvez essa seja a principal linha. A gente não pode esquecer também dos aspectos sexuais, né, que muitas dessas medicações vão mexer com libido, né, vão alterar a libido, né, vão trazer diminui a ejaculação. Diminui a ejaculação, né, pode diminuir tanto volume, né, algumas associadas com ejaculação retrógrada. Então, com certeza, essa questão da medicação, ela vai ter impacto sim, né? Porque eu vejo muito isso, né? Os homens usando os medicamentos nesta linha, uma dificuldade para conseguir chegar ao orgasmo. Sim, porque às vezes não consegue. Não consegue. Às vezes não consegue, cansa e não consegue. Porque ele retarda você chegar ao orgasmo. E tu quer engravidar. Eu preciso da ejaculação. Eu preciso do orgasmo. Exato, então afeta, tem toda uma questão importante, a gente está falando nisso, para que as pessoas tenham até esse cuidado. E procurem, claro, sempre um profissional, né, que vá saber, por exemplo, que você está tentando engravidar, né? Eu acho que tem linhas, né, assim, você tem uma gama de possibilidades de medicações, então às vezes você pode conversar, a gente conversa muito com o psiquiatra, né, a gente tem um canal de abertura para conversar com o psiquiatra do paciente, entender, olha, a gente pode usar uma possibilidade de uma substância que seja menos agressiva nesse sentido, né, e a gente busca uma estratégia de redução de dano, digamos assim. Bom, gente, vou lembrar, então, aproveitar essa pausa, primeiro para agradecer quem está acompanhando o nosso conteúdo e lembrar que esse episódio é um conteúdo especial, idealizado em parceria com o médico ginecologista referência em reprodução humana Evangelista Torquato e a Solirium Health Group, a sua clínica referência em fertilidade aqui no Ceará. E lá você pode encontrar, é claro, diversas especialidades que vão te ajudar a realizar esse sonho de formar uma família, de se tornar mãe, de se tornar pai. Enfim, isso que está ali guardado dentro de vocês, essa jornada que vocês estão aí caminhando juntos, tá? Então, aproveita para também acessar o Instagram da clínica, o QR Code que está aí disponível para você agora. Você vai obter detalhes, informações, vai saber como que você, por exemplo, tem acesso a uma consulta, né, com o doutor Evangelista ou também com o doutor Tiago, tá? Tudo isso está
muito acessível para você. Eu acho que é isso que a gente busca fazer aqui. Trazer informação e também te apresentar profissionais que podem te ajudar aí nessa busca. Gente, quando a gente fala também nessas questões, o que a gente pode trazer de fatores genéticos que estão ligados? O que os últimos estudos trazem sobre isso para a gente contemplar também essa parte? Olha, a gente tem aí, se você for pegar assim, genes que atuam em fertilidade de mamíferos, né, por exemplo. Tem mais de 1000 genes que podem estar associados, né? E muitas causas a gente já está bem documentada, a gente tem algumas alterações cromossômicas, né, relativamente comuns dentro quando a gente fala de alterações genéticas, mas muita coisa a gente ainda não tem definido exatamente qual o gene, qual é a via, né, que está acometendo. Principalmente quando a gente não consegue descobrir a causa dessa infertilidade masculina, a maioria pode estar associada sim com algum quadro genético, né? Então, quando eu tenho alguns sinalizadores do espermograma, vão me direcionar para uma análise genética específica. Né? Então, se eu tenho uma quantidade muito baixa, uma oligospermia severa, eu preciso fazer uma investigação, pelo menos de um cariótipo desse paciente. Né? Eu tenho algumas alterações de cromossomo Y, que podem estar, regiões desse cromossomo que podem estar deletadas, que podem também prejudicar muito a espermatogênese. É importante, quando a gente fala da causa genética, é dizer que ela não é taxativa. Né? Não é necessariamente uma causa genética que vai lhe impossibilitar, né? Isso não acaba com os nossos recursos. Né? A gente tem uma alteração genética comum, por exemplo, uma síndrome de Klinefelter, onde você tem um cromossomo X a mais, né? Por mais que ele acabe sendo inativado, ele vai impactar tanto de eixo hormonal como produção de espermatogênese, mas a gente consegue fazer um trabalho hormonal, a gente consegue fazer um estímulo, a gente consegue, às vezes, captar cirurgicamente um espermatozoide, e isso não necessariamente inviabiliza, né, esse casal de conseguir uma gestação com o uso do espermatozoide daquele paciente. Outras condições não, a gente já não vai ter essa opção e a gente precisa também pensar em ter aquele backup de talvez usar um esperma de doador. Então, a gente tem que começar a conversar com esse casal para entender o limite do casal, né, entender até onde a gente vai conseguir seguir, até onde a gente vai, né, mediar os nossos esforços. Perfeito. Eu acho que eu complementaria dizendo o seguinte, eu acho que a genética é a base de tudo, né? Sim. E a gente está se encaminhando para isso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quando eu comecei, a gente só pedia cariótipo. E não tinha mais nada para se pedir. De lá para cá, a gente já tem uma microdeleção do cromossomo Y, mas agora está surgindo painel de genes. O que o Tiago falou foi o seguinte, existem genes que estão claramente associados à infertilidade masculina. Só que agora nós estamos começando a descobrir quem são estes genes. E já existem painéis, por exemplo, você vai fazer uma fertilização in vitro, esperava formar embriões, o problema da fertilização in vitro é porque você tinha um sêmen alterado, e aí não formou nenhum embrião. 10 óvulos, nenhum embrião. Hoje, nós começamos a ter resposta cuja base está na genética. Já há exames de painéis de genes que a gente solicita para saber se você tem aquele gene alterado que impede que a fertilização aconteça, que impede que o embrião se desenvolva. Isso já existe. No entanto, o que é que não existe? E aí eu sempre digo que eu me chateio muito com a vida porque eu não vou estar aqui, já vou estar morto, eu não vou ver isso. Mas a gente vai ter o tratamento do gene doente. Possivelmente aquela proteína que tu não tem, que faz o teu sêmen fecundar aquele óvulo, a gente vai injetar essa proteína faltante e tu vai fecundar esse óvulo. Em quanto tempo? O tempo que eu não vou estar aqui mais, minha filha. 2, 3 décadas. Vai ter viver ainda muito, doutor Evangelista. Então, não sei. Mas tá na flor da idade, assim. Falando de genética também, Raquel, tem um conceito que chama epigenética. É sensacional isso aí. Genética, a gente, né, é o nosso material genético que vai determinar que proteínas que a gente vai produzir, né? A grosso modo seria isso. Mas o que a gente entende hoje é que o seu estilo de vida, e a gente volta para bater nessa tecla, né? O seu estilo de vida, ele modula como que esse material genético ele vai ser expressado. Então, se eu consigo, se eu tenho hábitos deletérios, se eu estou com sobrepeso, sedentário, os meus genes são modulados de certa forma e isso te predispõe a doenças. A grande questão, e que a gente tem tido cada vez mais comprovação científica nesse sentido, é que isso é transmitido para a tua prole. Então, hoje, se você está com sobrepeso, você está com obesidade, está sedentário, essas alterações epigenéticas, elas podem ser transmitidas para a tua descendência, né? Então,
se a gente está pensando nesse cuidado, se a gente está pensando em melhorar a tua qualidade de esperma, a gente tem que pensar também, né, nesse ser que você está botando no mundo. Porque isso também vai ser transmitido. Então, Sim. com certeza a gente precisa focar nisso. Eu tô inquieto né, aqui porque tu me deu um gancho para falar. Dá. Sensacional. A epigenética é extraordinária. Epigenética. Vamos lá. Isso aqui é um cromossomo. Ok? Isso aqui é um cromossomo. Cromossomo é genética. Ok? A epigenética é quando eu introduzo, eu que eu digo organismo, introduz radicais metila, CH3, neste cromossomo. E este radical metila influencia esse gene trabalhar mais ou menos. Ou de forma correta, ou de forma errada. Ok? Quando a gente é formado, quando a gente tem lá na fecundação, no início de tudo, esses radicais metila, essa epigenética, é para ser excluída do embrião. E o embrião vir puro. O que o Diaco está dizendo é que o meu estilo de vida está levando a uma epigenética tão alterada que o embrião não está conseguindo se limpar. E vai nascer propensa à obesidade, vai nascer propensa ao câncer, vai nascer propenso à diabetes, vai nascer propensa à doença cardiovascular. Isso é um primor. Porque você passa a ser responsável da vida futura do teu filho. Porque isso aqui está se confirmando, tá? Isso está saindo do campo do talvez pra caramba. Sim. A epigenética é importante demais. E a epigenética é sono. A epigenética é comida. Atividade física. Atividade física. Não tem pra onde correr. Sem dúvida. É isso mesmo. Muito importante. Mais um ponto muito importante desse episódio. Portanto, assistam todinho e ainda indiquem, por favor, não só para os homens. Eu acho que todo mundo precisa estar por dentro dessas informações. Principalmente a questão ali do casal que está começando e quer ter filhos, é uma questão. Eu quero ter muitos filhos. Tem casal, é pouco, mas ainda existe. Os casais que, eu quero ter 5 filhos. Sim, eu me lembro que o senhor disse que quer ter mais, quer ter vários. Pede pra Camila ter o 6º. Tô conseguindo. Fica cada vez mais difícil. Fica o apelo aí. Fica o apelo. Mas, então, quando começa, então, esse desejo que tá tudo bem, tá tudo ali bem alinhado, vamos fazer lá o espermograma, então, amor? Exatamente. Vamos lá no médico, vamos lá no andrologista, vamos na clínica, na Solírium, pra gente marcar a nossa consulta pro mês que vem. Enfim, isso aí já é importantíssimo. Acho que é uma lição aqui do episódio de hoje. O doutor Tiago, na fala dele, mencionou uma questão que eu queria puxar, até anotei pra gente puxar em outro momento, para que a gente não atrapalhasse o raciocínio. Mas com relação a... Pronto. Temos o diagnóstico de infertilidade já. Tá. E, vamos ter que utilizar, então, o sêmen doado para esse casal. Quais são as delicadezas nesse processo? E quais são as possíveis resistências? Né? O que vocês orientam a partir disso? Olha, eu acho que, primeiro, é muito... A gente, na clínica, a gente é muito alinhado e isso vem muito também do evangelista, né? A gente trabalha sempre com o valor do paciente. Nessa fala... Desde que eu convivo, que eu estou ali na clínica, isso pega muito a gente. Então, a gente precisa estar alinhado, né? A gente precisa colocar as cartas na mesa. A gente não está trabalhando com a medicina de emergência, né? Você não chega para mim infartando e eu tenho que decidir exatamente agora e eu não vou ter tua participação. Não. A gente chega dentro de um plano de um casal que quer construir uma família e nós vamos ter múltiplas opções do que fazer, né? E a gente precisa da participação do casal ativamente nessas decisões. A gente é muito mais um guia, né? A gente orienta, a gente diz, olha, esses são os nossos caminhos, né? Quando a gente vai se vendo dentro de um fator masculino grave, né, ou uma alteração genética, né, a gente foi para um procedimento cirúrgico, a gente explorou esse testículo, a gente tentou captar esses espermatozoides, o estímulo hormonal não está funcionando, não está indo como a gente gostaria, a gente precisa claramente deixar essa opção na mesa, né, e entender para o casal até que ponto isso é válido para eles, né, e essa conversa com certeza ela é delicada, mas se eu posso te dizer, acho que o evangelista com certeza vai ter muito a acrescentar nesse sentido, mas
uma coisa que eu posso te dizer é que a gente acompanha os casais e eu nunca... São todos pais. São todos pais, né? Você chega com o filho, você recebe as notícias, você não vai nunca dizer que aquele indivíduo não é filho daquele casal, né? Então, isso é muito forte, né? O vínculo é muito forte. Então, por mais que às vezes você tenha que recorrer a uma estratégia de um banco de sêmen, né? Isso jamais inviabiliza, né, a sua paternidade. Por isso que a gente precisa entender, né, até que ponto nós vamos, né? Então... Eu vou falar do ponto de vista prático. Eu vou falar dos meus 33 anos. E quando você recebe óvulos, Raquel teve um diagnóstico, não tem mais óvulos e vai fazer o tratamento com óvulos doados. Quem é que engravida? É a Raquel. Raquel. Quem é que vê as ancas e a pelve alargarem? Raquel. E os peitos aumentarem? Raquel. Quem é que sente a criança mexer dentro da barriga? Raquel. Quem é que pare? Raquel. Quem é que amamenta? Raquel. Ovos doados. Nós... E aí, meu irmão, eu vou precisar bater palma para você. Nesses 33 anos, eu já parei de anotar isso. Em determinadas circunstâncias, você ficou em face de um problema terrível. De não poder ser pai sob o aspecto genético. E muitos de vocês que aí me escutam agora e sabem disso, vocês optaram pela paternidade com sêmen de doador. Sabe o que eu observei, Raquel, ao longo dessas décadas? Que quando eles vinham mostrar-me a criança, entravam na porta com o pai segurando o filho. Eu comecei a achar, nossa, será que isso é verdade? Porque eu comecei a anotar, eu anotava, tá? Eu anotava. E a coincidência era tamanha, todas as vezes que esses homens que eram pais através de banco de sêmen, que vinham me mostrar a criança, eles entravam com o filho para me mostrar no braço dele. Sabe qual é a interpretação? É meu, doutor. E sabe o que eu te digo? É sim, meu irmão. E você não engravidou, você não gestou, você não amamentou, você não pariu. Então, meu irmão, aqui eu preciso dar uma salva de palmas. Eu só dei cacetada, né? Mas aqui eu preciso aplaudir de pé. Sim. Porque você rompeu todas as barreiras e limites e foi ser pai. Isso eu acho um espetáculo, sabe? Nossa. Um espetáculo. Eu parei de anotar isso já. Porque era tão evidente que o recado estava sendo dado ali para mim. Sim. E aquilo ali foi tão bonito, sabe? Tão bonito para mim. Que eu fiquei muito surpreso quando eu percebi essa suposta coincidência. Sim. E foi uma pesquisa empírica, né? Eu sim, ali, olhando no meu dia a dia. Dados concretos. Então, temos aí uma mensagem, e é uma mensagem muito bonita, de fato, de que a paternidade, ela é muito mais do que aquele código genético, Claro, do que aquilo. Claro. Isso vale para também as mulheres, a questão dos óvulos, para casais homoafetivos Sim. que precisam recorrer aí a técnicas e também a procedimentos, mas no fim das contas, todo mundo é pai, é Claro. mãe. Sem dúvida, E sem dúvida. vai estar ali no puerpério, ficando acordado de noite. Então, meu amigo, você é pai, você é mãe. Com certeza. Meninos, eu já estou sendo apontada ali para o nosso limite da conversa. Conversa muito boa, muito prazerosa, que vai ser muito bem aproveitada. Não tenham dúvidas que a gente vai produzir esses conteúdos, essas falas importantes aqui nas nossas redes sociais. Você acompanha a gente por lá também. Eu queria que os meninos agora deixassem uma mensagem final. Pode ser mensagem ou pode ser um pensamento, uma frase, aquilo que realmente vocês querem que marque essa pessoa que acompanhou a gente até aqui, o episódio até aqui, sobre isso, né? Sobre paternidade, sobre infertilidade masculina, sobre se cuidar mais. Eu acho que podem ter vários ganchos aí para esse recado de vocês. Eu acho que a grande questão da avaliação da fertilidade, de encará-la como uma avaliação de saúde, né? Como um reflexo da sua saúde. E muitas vezes, essa busca por construir a família é a grande oportunidade que você tem de alinhar muita coisa na sua vida,
né? Então, a partir de uma avaliação de fertilidade, uma mudança de estilo de vida, você consegue ajustar uma série de fatores que você estava ignorando e deixando a coisa acontecer. Então, utilizar essa avaliação como uma grande oportunidade de saúde geral, né? Com certeza, né? E até para você se manter em boas condições da família que você está se propondo a construir, né? Então, acho que essa grande é voltar a sua avaliação como homem para a sua saúde geral. Perfeito. Eu acho que a linha é exatamente essa. Hoje, cuidar da fertilidade, cuidar da tua fertilidade, extrapolou muito a questão apenas da paternidade. Eu estou falando cuidar da tua saúde. O espermograma é reflexo da tua saúde. Então, acessar isso com tranquilidade, com serenidade e mover-se para o outro lado seria o ponto crucial dessa nossa fala de hoje. Cuidar da fertilidade não é só sobre cuidar da paternidade. É sobre cuidar da tua vida. E isso é importante. Isso reflete em toda a tua história. Na diabetes que ocorreu mais cedo, no infarto que te veio mais cedo. Tudo isso tem a ver com tua fertilidade. Então, cuida dela, meu irmão. Cuida dela. Vamos sair desse canto de, eu não tenho receio, eu tenho vergonha. Para com isso. Para com isso, é normal, é um exame normal. É um exame normal, é uma doença como qualquer outra. Então, essa seria a mensagem, sabe? Mas eu olhando para ti, eu te digo, parabéns. Nós estamos muito melhores do que décadas atrás. Isso eu gosto muito de frisar, sabe? Gosto de parabenizar muito a parte masculina, porque nós avançamos demais. Sem dúvidas, e isso já é um fato, né? Então a gente vai incentivar isso cada vez mais, né, doutor? Para que mais casais possam chegar juntos ao seu consultório, ao consultório do Dr. Tiago também, para que a gente evolua nisso. E se você viu alguém passando por essa situação, ou falou sobre isso em algum momento, também dá esse incentivo, né? Fala sobre isso, incentiva essa pessoa a procurar um médico, aí na consulta, de homem para homem. Eu acho que o homem ainda tem muito isso, né? Dessa amizade masculina que tem esse poder aí sobrenatural. Então, incentiva o seu amigo a buscar ajuda, a fazer um exame, a se cuidar, né? Eu acho que é isso que a gente pode trazer no episódio de hoje. A gente vai agradecer agora esse conteúdo super especial que a gente produziu hoje. É um conteúdo idealizado em parceria com o médico ginecologista Evangelista Torquato e a Solirium Health Group, que é uma clínica referência em fertilidade aqui no Ceará, onde você pode encontrar diversas especialidades que vão te ajudar aí nesse processo de gerar uma família, de construir a família que você tanto deseja. QR Code está na tela para você, então, acessar mais informações. Eu vou agradecer também a você que consumiu esse conteúdo, que ficou aqui, que realmente se interessou. Esse conteúdo foi todo muito produzido, pesquisado, tem dados cientificamente embasados, então não tenha medo de reproduzir também o que você acompanhou aqui nesse episódio. E como eu disse, os principais momentos desse nosso episódio vão estar em forma de cortes, tanto aqui no canal do MamiCast, como também nas redes sociais da Solirium Health Group e dos médicos que estiveram aqui com a gente. Nós vamos deixar os arrobas e tudo disponível também para você. Vou agradecer agora aqui a nossa parte técnica, a nossa ficha técnica, as pessoas responsáveis por terem feito esse episódio acontecer, tá? O apoio à parceria, já falei, da Clínica Solirium Health Group e do médico Evangelista Torquato, a produção executiva de Larissa Carvalho, maravilhosa. Assistente de produção Amarília Braga, que não pôde estar conosco, mas que está com a gente aí diariamente. O diretor de estratégia digital André Silvestre. Na técnica audiovisual, os meninos maravilhosos do Estúdio Colmeia, esse lugar lindo que você está vendo aqui no vídeo. Flauber Carvalho e o Daniel Evangelista. E a editora-chefe, host, eu mesma, Raquel Gomes, que tô aqui sempre batendo nessa tecla, nessa menina só fala de maternidade, coisa chata. Pois é, sou eu e você vai indicar, com certeza, esse episódio para alguém que você conhece. Até a próxima semana, a gente vai estar aí com outro tema. Temos lives, temos muito conteúdo aí para você consumir. Até mais! Você acompanhou MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade.